Há momentos no desporto que se separam com nitidez de tudo o que acontece à sua volta. Não por causa de um resultado, de um recorde ou de um marco histórico, mas porque acontece alguma coisa a uma pessoa concreta que faz com que todos no estádio e todos os que assistem em casa deixem por completo de pensar no jogo. O que aconteceu no BC Place, em Vancouver, na noite de 18 de junho, foi um desses momentos. O Canadá venceu o Catar por 6-0. Jonathan David marcou 3 deles, completando um hat-trick que o afirmou como um dos avançados mais letais de todo este Mundial. Alphonso Davies, de regresso depois de quase 9 meses de recuperação de uma rotura do ligamento cruzado anterior, foi exatamente aquilo de que o seu país precisava. A exibição foi dominadora, por vezes brilhante, e deixou o Canadá à beira de chegar às fases a eliminar pela primeira vez na era moderna do torneio, em casa perante os seus próprios adeptos, a representar uma nação que esperou décadas por uma noite precisamente como esta. Mas não era disso que as pessoas falavam na manhã seguinte. Falavam de um som. Jesse Marsh, selecionador do Canadá, descreveu-o diretamente na conferência de imprensa após o jogo. Era possível ouvir os ossos a partir, mesmo à frente do banco. Todos conseguimos ouvi-lo. Não era uma metáfora. Não era um comentário televisivo a tentar transmitir dramatismo. Era um treinador, numa sala cheia de jornalistas, a dizer-lhes exatamente o que ele e toda a sua equipa técnica ouviram em tempo real quando a entrada tardia de Yacine Madibo apanhou Ismael Koné por trás ao minuto 50 de um jogo de futebol que até esse momento tinha sido controlado e cada vez mais inclinado para um só lado. O elemento da equipa técnica canadiana que se virou imediatamente para o árbitro disse 5 palavras. A perna dele está pendurada. Essa frase viaja mais longe do que qualquer resultado final, porque não descreve um marcador, descreve um ser humano. Para perceber por que razão esta história teve o impacto que teve, não apenas no Canadá, mas em todo o mundo do futebol, é preciso começar por quem Ismael Koné realmente é e pelo que lhe custou o caminho até essa noite em Vancouver. Koné tem 24 anos. Formou-se no CF Montreal, um dos clubes de desenvolvimento mais importantes do futebol canadiano ao longo da última década. A direção do clube viu-o evoluir a uma velocidade que surpreendeu até quem o acompanhava desde muito cedo. Ele não era apenas talentoso, o talento esteve sempre à vista. O que sobressaía era a rapidez com que aquela matéria-prima se transformava em algo utilizável ao mais alto nível. Durante a sua ascensão, houve interesse de clubes ingleses, incluindo uma possível transferência para o Sheffield United, que acabou por cair. Em vez de forçar uma mudança em condições incertas, ficou em Montreal e continuou a desenvolver-se ao seu próprio ritmo. Foi o tipo de decisão que revela uma certa forma de caráter, paciente, deliberado e suficientemente seguro de si para não precisar da validação de uma transferência antes de estar preparado. O seu percurso levou-o depois pelo Watford, pelo Marselha e pelo Rennes, uma etapa europeia que, segundo a maioria das avaliações, foi promissora em momentos isolados, mas sem nunca assentar numa consistência sustentada. O tipo de período em que um jogador existe num estado de potencial permanente, valioso o bastante para continuar a avançar, mas ainda não definitivamente fixado como a peça que os treinadores à sua volta precisavam que ele se tornasse. Nesta época, no Sassuolo da Série A italiana, algo mudou. Em 32 presenças, marcou 6 golos e trouxe ao meio-campo do Sassuolo uma energia que os adeptos do clube ainda não lhe tinham visto de forma consistente. Mais cedo na campanha, marcou contra o AC Milan com um chapéu subtil, não apenas um golo, mas o tipo de golo que nos diz que um jogador chegou a um ponto específico do seu desenvolvimento. Dentro do programa da seleção canadiana, este período foi descrito publicamente e em declarações oficiais como a fase mais consistente da carreira de Koné. E essa consistência chegou precisamente no momento em que chegou também o Mundial em casa do seu país. No futebol, o timing é tudo. Por vezes recompensa-nos, por vezes tira-nos tudo num único segundo. Há também uma parte da história entre Koné e Marsh que importa aqui, porque dá a esta narrativa uma dimensão humana que um simples boletim clínico não consegue conter. Em setembro passado, durante um particular frente à Romênia, Koné foi substituído quando o Canadá estava em vantagem. A reação dele foi visível e pública. Dirigiu-se furioso para o banco
virou-se para Marsh e teve de ser fisicamente contido por um guarda-redes suplente antes de a situação acalmar. Foi o tipo de momento que podia ter danificado para sempre a relação entre um jovem jogador e o treinador que tem nas mãos a sua carreira internacional. Em vez disso, ambas as partes disseram, poucos dias depois, que tinham ultrapassado completamente o episódio. Coné falou do quanto a camisola significava para ele, do que significava realmente representar o Canadá, da emoção que estava por trás da reação, mais do que da reação em si. Marsh não lhe levou isso a mal, e a relação de trabalho que se desenvolveu entre os dois depois desse incidente foi, segundo todos os relatos vindos de dentro do grupo, mais forte por ter sido posta à prova. Esse contexto importa, porque o que aconteceu naquele relvado em Vancouver não aconteceu a um nome numa ficha de jogo. Aconteceu a um jovem concreto, com uma história concreta que tinha atravessado uma fase europeia irregular, que tinha atingido a melhor forma da sua carreira profissional no momento exato, que tinha mostrado publicamente a sua paixão pela seleção nacional, o suficiente para que milhões de canadianos já compreendessem exatamente o que este torneio significava para ele. Quando a maca entrou em campo, era essa a pessoa que estava em cima dela. Agora, o jogo em si. O Canadá já dominava quando chegou o minuto 50. Ao intervalo, o resultado era de 3-0, com Jonathan David a ter marcado 2 vezes e o primeiro golo a surgir por Liam Fraser. O Catar já tinha ficado reduzido a 10 homens ao minuto 33, quando Roman Ahmed viu cartão vermelho direto após revisão do VAR por impedir uma clara oportunidade de golo com uma falta sobre Tajon Buchanan. Uma jogada inicialmente assinalada como pênalti, mas corrigida pela revisão vídeo para um livre direto imediatamente fora da área. O Canadá tinha o jogo firmemente controlado. O resultado não estava seriamente em causa. Ao minuto 50, com o Canadá a controlar a posse e o encontro já muito perto de se tornar uma formalidade, Coné fez um passe simples e já tinha soltado a bola quando Madibo chegou. A entrada veio por trás, acertando na perna esquerda de Coné depois de a bola já ter saído. Não havia tempo para Coné a ver chegar, nem forma de se preparar ou de se proteger. O contacto não foi uma disputa em corrida, mal temporizada, por uma bola dividida. Foi uma entrada atrasada sobre um jogador que já tinha terminado a jogada. A reação à volta de Coné no relvado aconteceu antes de alguém ter processado aquilo que a repetição viria a confirmar. O próprio Madibo levou imediatamente as 2 mãos à cabeça no instante do contacto. A linguagem universal de um jogador que sabe, na primeira fração de segundo, que algo correu muito mal. Jogadores de ambas as equipas começaram a acenar para a linha lateral, a pedir assistência médica ainda antes de se juntarem em redor do colega. Os jogadores canadianos correram para junto dele. O corpo médico chegou de imediato. Os médicos da equipa colocaram em poucos instantes uma tala pneumática à volta da parte inferior da perna esquerda de Coné, uma medida padrão de estabilização de emergência utilizada quando uma fratura está confirmada ou é fortemente suspeita, e qualquer movimento adicional tem de ser controlado. E então, a situação à volta da maca transformou-se noutra coisa. Jogadores dos 2 bancos envolveram-se em confrontos. As emoções acumuladas num jogo já carregado de cartões vermelhos e intensidade física soltaram-se por completo da compostura que normalmente se mantém durante uma paragem médica. Vários relatos do jogo descreveram o que se seguiu como uma rixa entre os 2 grupos de jogadores e elementos das equipas técnicas, com a confrontação a ultrapassar o círculo imediato em torno de Coné e a espalhar-se pelo grupo mais amplo no relvado. O árbitro Christian Garay mostrou a Madibo cartão vermelho direto por jogo brusco grave, uma alteração em relação ao cartão amarelo inicial, revisto pelo VAR, deixando o Catar com 9 homens para os últimos 40 minutos de uma partida que já estava fora de alcance. Fabrício Romano confirmou poucas horas depois do apito final que Coné sofrera uma fratura da tíbia e do perônio na perna esquerda, os 2 principais ossos da parte inferior da perna, e que foi levado diretamente do BC Place para um hospital em Vancouver para uma cirurgia de urgência. A sua mãe, Suzanne, estava com ele. O tempo de recuperação, com base nos desfechos habituais para este tipo de fratura que exige intervenção cirúrgica, aponta para uma ausência medida em meses e não em semanas. As primeiras estimativas de fontes próximas da situação colocam o mínimo entre 4 e 5 meses. Em termos práticos,
Para um jogador que saiu pelo túnel em Vancouver à espera de representar o seu país nas fases a eliminar de um Mundial em casa, o torneio dele acabou antes sequer de os quartos de final terem sido marcados. Marsh confirmou na conferência de imprensa que ainda não tinha falado diretamente com Koné, porque Koné continuava em cirurgia. Disse que tencionava ir pessoalmente ao hospital assim que a conferência de imprensa terminasse. Stephanie Eustáquio, parceiro de Koné no meio-campo, falou pelo balneário quando se dirigiu aos jornalistas depois do jogo. Ele tem aquele fator X de que a nossa equipa precisa mesmo, disse. Vamos sentir a falta dele. Essas duas frases pesam mais do que um mês de análise tática, porque dão nome a algo que nenhum ajuste de sistema ou substituição tática consegue realmente substituir. 14 minutos depois de Koné ter sido retirado do relvado numa maca, levantando o polegar para a bancada enquanto desaparecia pelo túnel, acenando com o braço que não estava ligado à dor que estivesse a tentar suportar. Nathan Selick marcou um livre que bateu no interior do poste e entrou após desviar no braço do guarda-redes. Ao virar-se para festejar, Selick formou o número 8 com as duas mãos, o número de Koné. Depois correu para a linha lateral, pegou na camisola de Koné e ergueu-a acima da cabeça perante todo o estádio. A ovação que se seguiu foi, segundo todos os relatos de quem estava naquele recinto, mais forte do que a que tinha recebido o próprio golo. O BC Place já se tinha levantado por Koné quando ele saiu. Voltou a levantar-se, ainda com mais força pelo que Selick escolheu fazer com aquele momento. Ninguém escreveu isso num guião. Ninguém no banco lhe fez sinal. Aconteceu porque um futebolista de 23 anos, no meio do Mundial em casa do seu país, correu para encontrar a camisola do colega e levantá-la diante de 60 mil pessoas. O tipo de gesto que não precisa de explicação quando o vemos e que perde qualquer coisa quando tentamos pô-lo em palavras. Simplesmente significa algo. As consequências após o jogo acrescentaram uma segunda camada à história que, à sua maneira, é tão reveladora como a própria lesão. No final, com o marcador em 6-0 e o Catar a ter jogado quase metade da partida com 9 homens, houve uma confrontação aberta entre as duas equipas técnicas junto à linha lateral. Jesse Marsh e o selecionador do Catar, Julian Lopez, estiveram diretamente envolvidos, e a tensão alastrou a um grupo mais vasto que incluía jogadores e elementos das equipas técnicas de ambos os lados. Nenhum dos treinadores apresentou uma descrição detalhada do que foi dito. O único comentário público de Marsh sobre o assunto foi breve e deliberado. Não vou gastar um segundo a discutir isso. Para ele, essa conversa estava encerrada. Aquilo de que ele estava disposto a falar, longamente, era a contradição específica no centro da história. Madibo, depois de ser expulso, entrou no balneário canadiano e pediu desculpa diretamente a Koné, um pedido de desculpa pessoal, de jogador para jogador, que Koné transmitiu aos companheiros. Marsh disse que não acreditava que Madibo tivesse pretendido o desfecho daquela entrada, que a gravidade do que aconteceu não era aquilo que Madibo estava a tentar fazer. Esse reconhecimento pessoal de um profissional para outro num momento difícil faz agora parte do registro. E, no entanto, a reação do resto do Banco Qatari nos momentos imediatamente posteriores foi discutir a decisão do cartão vermelho, contestar uma expulsão que se seguiu a uma entrada que acabara de partir a perna de um jogador no relvado diante de 60 mil pessoas. Marsh disse que não compreendia. Disse-o diretamente e sem suavizar. Duas respostas da mesma equipa no espaço da mesma hora, a apontar em direções completamente opostas. O jogador que fez a entrada entrou no balneário adversário. O banco que a viu acontecer contestou a decisão. O contexto político deste jogo em particular tem um peso que vai muito além de 90 minutos de futebol, e seria um erro falar desta partida sem o reconhecer. O Canadá e o Catar assinaram em maio deste ano um memorando de entendimento sobre cooperação estratégica entre os respectivos ministérios dos negócios estrangeiros. O primeiro-ministro canadiano Mark Carney visitou Doha em janeiro e fez um convite pessoal à liderança qatari para assistir ao jogo Canadá-Catar do Mundial em Vancouver, o mesmo jogo que acabou da forma como acabou. A relação entre os dois governos inclui cooperação em matéria de segurança, desenvolvimento comercial e um acordo através do qual o Catar partilhou a sua experiência organizativa do Mundial de 2022 para apoiar os preparativos do Canadá enquanto anfitrião. A ironia de a primeira vitória de sempre do Canadá num Mundial
ter chegado num jogo contra um país com o qual acabara de aprofundar uma parceria estratégica formal, numa partida que terminou com uma rixa entre bancos e uma perna partida, não seria algo que qualquer dos governos tivesse provavelmente antecipado durante aquelas reuniões de janeiro em Doha. O ambiente político mais amplo em torno deste torneio está longe de ser limpo. O Mundial de 2026 foi atribuído em 2018 aos Estados Unidos, ao Canadá e ao México durante o primeiro mandato de Donald Trump, a primeira vez que 3 nações partilharam a organização e o primeiro torneio alargado a 48 equipas. Mas a preparação para o torneio foi marcada por tensões entre esses mesmos 3 co-anfitriões, disputas comerciais, guerras tarifárias, restrições de viagem e um clima político nos Estados Unidos que criou fricção real com os seus vizinhos. O Canadá e o México estiveram entre os primeiros alvos das medidas tarifárias introduzidas depois da segunda tomada de posse de Trump, em janeiro de 2025. O torneio está a ser disputado contra esse pano de fundo, uma celebração de uma organização continental partilhada que convive com uma tensão política genuína entre os países anfitriões. A própria conduta da FIFA em torno do torneio também foi alvo de escrutínio. Em Vancouver e Toronto, moradores organizaram-se contra as condições financeiras em que a competição opera, aproximadamente $1.000 milhões em custos públicos, isenções fiscais para a FIFA, cortes de ruas e perímetros de segurança que perturbaram a vida cotidiana sem benefício público proporcional. E, apenas alguns dias antes da abertura do torneio, o governo do Canadá recusou a entrada ao futebolista ganês Thomas Partey, cuja ausência do jogo inaugural do seu país se tornou uma questão diplomática e de direitos humanos que surgiu exatamente na pior semana para um torneio que tentava projetar unidade e inclusão. Nada desse contexto apaga o que aconteceu no BC Place a 18 de junho, mas fornece o enquadramento. Este é um mundial disputado num momento político específico, num país que ainda está a navegar o que significa receber um evento desta escala, enquanto as suas relações com os co-anfitriões estão sob pressão. E é nesse contexto que surge uma vitória por 6-0, um hat-trick, uma perna partida, uma rixa, uma camisola erguida acima da cabeça em homenagem e uma equipa técnica debruçada sobre uma maca a dizer 5 palavras que demorarão mais tempo a esquecer do que qualquer resultado final. Para o programa de futebol do Canadá em particular, a perda de Koné chega num momento que exige uma certa clareza sobre o que está realmente em jogo. Isto não é apenas um resultado de torneio, é uma geração de futebolistas canadianos, Davis a regressar após quase 9 meses afastado, David a atingir o auge da sua forma internacional, um plantel construído ao longo de anos de desenvolvimento até se tornar capaz de chegar às fases a eliminar do seu próprio Mundial, a chegar ao momento para o qual todo o projeto foi desenhado. Alphonso Davies falhou 262 dias de futebol antes de regressar a este grupo. A cirurgia ao ligamento cruzado, a reabilitação, a luta para estar pronto a 24 de junho, tudo apontava exatamente para estes jogos. Perder Koné, que Marsh tinha descrito como um jogador incrível nos 2 primeiros jogos do Canadá no Mundial, altera a forma do que vem a seguir de maneiras que não serão visíveis numa ficha de equipa até se tornarem visíveis num resultado. Marsh usou uma palavra específica nos comentários após o jogo quando tentou descrever o que o balneário carregava depois da partida. Abalado. Usou-a de propósito e fez uma comparação com o momento, em 2024, em que Tajon Buchanan sofreu uma lesão grave num treino que lhe custou uma parte significativa da época de clube e da seleção. Abalado não é uma palavra tática. É uma palavra que descreve o que acontece a um grupo de pessoas quando vê um colega deixar um relvado numa maca e passa o resto do jogo sem saber exatamente o que está a acontecer num hospital a que não pode chegar. E, ainda assim, disse Marsh, o balneário encontrou uma forma de terminar o trabalho porque era isso que acreditavam que Koné teria querido deles. Há muitos pensamentos a passar-nos pela cabeça neste momento, disse. Estamos todos a pensar nele. Mas estamos todos muito orgulhosos daquilo que somos. Orgulhosos daquilo que somos. É essa a frase que fica. Não orgulhosos do resultado, embora o resultado tenha sido excepcional. Não orgulhosos da exibição, embora a exibição merecesse exatamente a atenção que teria recebido em quaisquer outras circunstâncias. Orgulhosos daquilo que somos, enquanto grupo, enquanto pessoas,
enquanto equipa que escolheu responder a uma das piores coisas que podem acontecer no desporto, acabando com 6 golos e com a camisola de um médio erguida acima de uma cabeça na linha lateral, perante 60 mil adeptos de pé. O último jogo do Canadá na fase de grupos, contra a Suíça a 24 de junho no BC Place, carrega agora o peso de tudo isso. A Suíça terminou o seu segundo jogo do grupo com uma vitória, e ambas as equipas estão atualmente empatadas com 4 pontos à entrada para a última jornada do Grupo B. Uma vitória ou um empate do Canadá confirma o lugar nas fases a eliminar. O jogo será disputado no mesmo estádio, diante do mesmo público, com a mesma energia que estava naquele recinto a 18 de junho, e com a consciência, sentida por cada jogador naquele relvado de quem não está ali. Koné, pela sua parte, levantou o polegar para o público enquanto o levavam pelo túnel. Fosse o que fosse que sentia naquele momento, a dor, a consciência do que aquilo significava para o seu Mundial, o som de 60 mil pessoas a levantarem-se por ele enquanto saía, encontrou forças suficientes para acenar. O público já cantava o seu nome. Ele ouviu, acenou de volta e depois desapareceu. O que Selic fez 14 minutos mais tarde não foi um gesto planeado, não foi uma decisão de equipa, nem algo discutido numa roda, nem uma cena coreografada. Foi um jogador no meio de um jogo do Mundial a correr para encontrar uma camisola e a erguê-la porque era isso que queria fazer naquele momento específico por aquela pessoa específica. Se será o momento que as pessoas vão recordar deste torneio quando a final já estiver há muito terminada, acima de um hat-trick, acima de um 6-0, acima do que o Canadá fizer ou não fizer nas fases a eliminar, é uma pergunta a que só o tempo responderá. Mas é o tipo de momento que conquista o seu lugar nessa resposta. O futebol, a esta escala, vive exatamente deste tipo de peso. Os resultados desvanecem-se, as estatísticas arquivam-se. O que fica é o som de ossos descrito a partir do púlpito de uma conferência de imprensa, um polegar levantado de uma maca e uma camisola acima de uma cabeça junto à linha lateral de um jogo do Mundial que ninguém no BC Place explicará aos filhos sem parar algures a meio da história para encontrar as palavras certas.